Olá, Carla. Olá, Flávio. Olá, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está aí? Tudo bem também, graças a Deus. Trabalhando aqui home office, né? Em home, mas trabalhando mais do que antes. Eu mudei o meu escritório. Estava na sala, agora veio aqui para o quarto. Agora eu mudei o meu Ah, é? Mudou, fez uma mudança aí drástica. mudança de escritório. Aham, Bom, pessoal, aham. estamos entrando aqui mais uma vez ao vivo no Instagram da Global Trust. O assunto hoje são os principais vistos de residência para brasileiros que querem vir residir aqui em Portugal. E o nosso convidado, que eu já agradeço a participação, é o Flávio, da nacionalidade portuguesa. É um especialista no assunto. Aproveito para dizer que quem quiser colocar alguma pergunta aqui ao vivo, a gente pode responder de bate-pronto. Flávio, obrigado pela participação. E começando já, acho que já temos um número já, cresceu rapidamente o número de Legal. espectadores, Aham, não precisamos esperar muito. Fala um pouco isso. da nacionalidade portuguesa. Quem é a nacionalidade portuguesa? Qual é a experiência de vocês? E quais são os serviços que vocês mais prestam? Legal. Fabiano, eu que agradeço, né, em nome aqui da nacionalidade da Martins Oliveira, o convite, né? Ficamos muito honrados com o convite. A gente vem acompanhando aí todas as lives, todos os conteúdos que vocês vêm postando, né? Você, o César, a Cristiane, enfim, muito obrigado a todos. Uma parceria muito bacana que a gente tem. Muito conteúdo legal. Aproveito para convidar a todos ali para conhecer o Instagram do Global Trust, né? Tem muita informação. O César e o Ronaldo estão fazendo bastante IGTV ali, conteúdo que vale muito a pena. E, enfim, Ronaldo. Fabiano, Fabiano, desculpa. Fabiano, a nacionalidade portuguesa, né, barra Martins Oliveira, né, é bom deixar claro assim que são duas empresas distintas, né? A nacionalidade portuguesa assessoria é focada mesmo só em Portugal, só em serviços, né, para brasileiros que pretendem residir em Portugal ou adquirir a dupla nacionalidade. E a Martins Oliveira já é uma sociedade de advogados que está por trás, né, digamos, de estudo. E aí sim temos ali advogados e consultores que fazem todo esse processo. A Martins Oliveira abrange outros países também, né? Assessora para outros países, e já a nacionalidade é voltada mesmo só para Portugal. A nacionalidade, então, né, Fabiano, é voltada mesmo sim. A gente quer assessorar integralmente o brasileiro que pensa em residir em Portugal ou adquirir a dupla nacionalidade, né? Então, vários serviços a gente consegue ali assessorar, né? Então, já falando aqui um pouco dos serviços, né? Os principais serviços que a gente presta é mesmo assessoria para vistos, né? Então, brasileiro que não tem, digamos, uma dupla nacionalidade que queira residir em Portugal. Então, a gente precisa verificar qual o visto indicado para ele. E também para os descendentes de português também a gente adquire a dupla nacionalidade, né? Eu comecei até a contar um pouco, peço permissão aqui para contar um pouco da história rapidamente aqui. Eu sou descendente de português, né? Minha avó é portuguesa. E eu também acabei nascendo em Portugal. Meus pais estavam viajando por Portugal quando, não né? sabia. Minha mãe estava grávida e acabei nascendo lá no norte, em Bragança, uma cidadezinha pequena. Minha família morava lá. Então, enfim, eu comecei a trabalhar com isso porque eu fui fazendo o processo de nacionalidade da minha família, né? Estava fazendo especialização em direito tributário, aqui uma área totalmente diferente, mas a minha família, né, e o destino conduziu para isso. Então, a gente trabalhou com isso, uma história rapidamente, e foi Claro. daí que começou, a gente foi agregando outros serviços. Hoje a gente, poxa, nosso site recebe hoje mais de 100 mil acessos por mês, né? Então, são mais de 3.500 pessoas diariamente no nosso blog, conduzindo nossos conteúdos, né? E assessora em todo o processo integral do brasileiro que pretende residir em Portugal. Flávio, eu tenho organizei aqui algumas perguntas para te fazer, mas a participação das pessoas aqui está sendo realmente surpreendente. Então eu Uhum. vou intercalar entre perguntas minhas e perguntas do público, tá? Sim, uhum. Legal.
A primeira pergunta aqui do MOH. Bom dia. É realmente necessário ter um imóvel em Portugal no momento do visto para solicitar o D7? Antes disso, quais são os principais vistos, os mais comuns? Eu sei que o D7 é um deles, né? Uhum. Eu vou falar dos 5 mais comuns, assim, né? São mais tipos de visto que existem, mas eu vou falar dos 5 mais comuns. Lógico, para quem quer estudar em Portugal, por exemplo, né? Fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, tem um visto de estudo. O visto de trabalho, para quem pretende trabalhar em Portugal, né? O visto de estudo você precisa já ter uma carta de aceitação de uma universidade, e o visto de trabalho você já precisa ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho com uma empresa portuguesa, né? Uhum. Esses são os, digamos, os mais simples, mais comuns aqui. Temos que é o D7 também, que é o visto mais solicitado, né? Que é o visto para aposentados ou titulares de rendimentos, né? É o visto indicado para quem possui uma renda hoje aqui no Brasil superior a um salário mínimo português, né? Hoje o salário mínimo português é 635 euros, convertendo para reais uns 3.000, 3.500 reais. Nem sei mais o valor que o euro tá, já deve ali estar uns 3.500 já, né? O euro explodindo, mas enfim. Então, se você comprova... Esse rendimento não precisa, então, ser aposentadoria. Ele pode ser distribuição de lucros, pode ser algum aluguel que a pessoa receba. Exatamente. Tá. Muito legal você, né? E é muito importante a gente frisar isso. Às vezes eu tenho, assim, conhecidos meus, pessoas que eu tenho um relacionamento já há muito tempo, quando eles descobrem isso, né? Então isso tem que muito frisar mesmo. O D7, lógico, ele foi muito conhecido, ele ficou conhecido como visto para aposentados. Mas ele abrange um número de pessoas muito maior. Então, se você possui uma renda de aluguel de imóveis aqui no Brasil, né, de aplicações financeiras, lucros e dividendos da empresa, direitos autorais, até uma curiosidade, nós temos aí 2 clientes, os netos do Carlos Drummond de Andrade, né, eles vivem dos direitos autorais do avô, e são nossos clientes, agora está saindo o visto dele já foi autorizado, na verdade, aqui no Brasil e estão indo para Portugal. Então, direitos autorais, lucros e dividendos. Então, esse tipo de renda também serve para o visto D7, né? Então, isso é bem bacana também. O outro visto muito comum também é o visto D2, né? Que é o visto para empreendedores. Inclusive, nós fizemos um webinar esses dias aí, com o pessoal da Global Trust também participou, que foi sobre empreender em Portugal. Quem tiver interesse em conhecer, acessa lá os nossos canais, né, que vai conseguir acessar. Então, para quem pretende empreender em Portugal, o visto D2. E um outro visto que é muito conhecido também, né, Fabiano, você deve conhecer aí, que é o Golden Visa, né? Deve ser muito solicitado também aí para vocês, porque é o visto para investidores, né? Ele é muito parecido com o Green Card americano, só que mais benefícios e mais vantajoso ainda, né? Então, para você conseguir adquirir o Golden Visa, há várias formas de adquirir o Golden Visa, mas a mais utilizada é através de investimento imobiliário. Então, para pessoas que compram um ou mais imóveis, que a soma desses imóveis seja superior a 500 mil euros, essa pessoa pode solicitar o Golden Visa, né? Uma autorização para residir em Portugal. Então, esses são os principais vistos para residir em Portugal, Fabiano. E aí, agora respondendo especificamente a pergunta do nosso ouvinte aí, né, participante, o D7 e outros vistos são 3 tipos de requisitos, né? 3 requisitos principais que a pessoa precisa comprovar. A primeira delas é a renda, né? Ou seja, a pessoa precisa comprovar que possui aquela renda superior a um salário mínimo português, de 635 euros. Então, apresenta a declaração de imposto de renda, enfim, a renda que a pessoa tiver apresenta, né? Então, o primeiro requisito é a comprovação da renda. O segundo requisito é a disponibilidade de recursos em Portugal. Então, a pessoa precisa ter uma conta aberta num banco português e depositado o equivalente a 1 ano de salário mínimo português, né? Então, 635 vezes 12. E o terceiro requisito, que é a questão aí do nosso acompanhante, é a comprovação de alojamento em Portugal. Então, a pessoa, para
adquirir um visto, ela precisa comprovar um alojamento em Portugal. A comprovação do alojamento pode ser de 3 maneiras, Fabiano. Se a pessoa já tiver um imóvel em Portugal, ela apresenta a escritura pública do imóvel. Se ela não tiver ainda um imóvel em Portugal, ela precisa ou apresentar um contrato de arrendamento, um contrato de aluguel, né? Esse contrato tem que ter a duração mínima de 1 ano, né? Ou uma carta convite, também está sendo aceito agora, se a pessoa conhecer tem algum conhecido que resida legalmente em Portugal, pode apresentar a carta convite também. Mas é recomendável apresentar ou a escritura pública de imóvel ou um contrato de arrendamento, que é mais garantia de aprovação do visto, tá? Tá. Eu acho importante, acho que está bem respondido, e eu acho importante a gente aprofundar um pouco nesses dois principais caminhos, que é o D7, que é o visto que eu chamo de residência com rendimentos, e o Golden Visa que você falou no imobiliário. Ainda dentro do Golden Visa existem outras modalidades além do imobiliário, né? Existe o fundo de investimento de risco e existe aquele investimento mais sólido de renda fixa de 1 milhão de euros, né? Exatamente, exatamente. 95% da concessão do Golden Visa, da solicitação do Golden Visa, é através do investimento imobiliário. É o recomendável mesmo, sabe? É o mais recomendável, é mais seguro ir através da compra do imóvel. Lógico, se você não quer deixar o seu, né, o investimento ali, né, em imóvel, você pode também a transferência de capital para Portugal no valor de 1 milhão de euros. Além do valor ser maior, né, então dobra o valor, você vai ter os mesmos requisitos, as mesmas garantias do investimento imobiliário. Então a gente sabe, né, até no final da live, para quem segue a gente no final, vou pedir se o Fabiano puder falar para a gente também um pouco do investimento imobiliário, né, de como é rentável isso. Então, assim, você pode, por exemplo, comprar um imóvel de 300 mil euros, por exemplo, para você residir, que vai ser sua residência, e 2 outros imóveis no valor de 100 mil euros, né? É difícil achar em Portugal, mas um kitnet, alguma coisa assim para estudante. Então você pode virar isso também um investimento também para você alugar, né? Claro. Então o mais recomendável mesmo do Golden Visa é através do investimento imobiliário. Dentro desse investimento imobiliário tem uma possibilidade também de você investir em imóveis que são em áreas de revitalização, né? E são imóveis que você precisa dar um tratamento, fazer uma revitalização nele, né? Então é possível também, aí o valor cai para 350 mil euros. Só que, sinceramente, eu acho que a burocracia é muito maior para esse tipo de imóvel, né? Assim, o mais recomendável mesmo é você ir pelo de 500 mil euros, um ou mais, que é mais simples de comprovação e tudo mais. Então, essa é a nossa recomendação. É isso que eu ia complementar aqui. Nós somos talvez hoje o maior canal de investimento estrangeiro no imobiliário português e nós nunca tivemos um cliente que tenha avançado para um Golden Visa de 350, porque o imóvel tem que preencher uma série de requisitos, né? Então isso não é tão simples assim, como você falou. E você falou lá atrás, comparou o Golden Visa com o EB-5 nos Estados Unidos, né? Não foi isso? O Green Card, né? O Green Card, que é o investimento via o EB5, né? Sim. A diferença ela é gritante, porque lá você tem que fazer um investimento, se for numa região mais degradada, também era de 500 mil, até onde eu sei, parei de acompanhar faz um tempo, mas você depois de um período tinha que comprovar que aquele seu investimento tinha gerado uma quantidade X de empregos, né? Aqui a coisa é muito mais objetiva, né? Você encontrou o imóvel, investiu 500 mil, escriturou o imóvel no dia seguinte, já entra com a solicitação do Golden Visa, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, ó, falando um pouco da diferença entre o Golden Visa, além de ter essa diferença, a gente percebe isso, é natural. Antes, o Brasil, há 5, 10 anos atrás, vocês sabem muito bem disso, porque vocês também atuam no mercado americano. Há 5, 10 anos atrás, o brasileiro que pensava em residir no exterior, a cabeça era Estados Unidos, era Miami, não tinha... A grande maioria era para os Estados Unidos. E agora mudou totalmente, assim, né? Todo mundo, né, brasileiro que pensa em residir em Portugal, com algumas exceções, mas o olhar é Portugal, porque, de fato, assim, a gente nem comentou aqui das vantagens, né? O porquê Portugal é um bom lugar para se viver. O Portugal vive ganhando.
né, falando rapidamente aqui, é o terceiro país mais seguro do mundo, né? Há diversos benefícios, incentivos para o brasileiro que pretende residir em Portugal, como o regime de residente não habitual, que a gente pode falar depois, que é um regime... Eu queria, desculpa te interromper, eu queria entrar exatamente nesse ponto. Já que a gente falou sobre os Estados Unidos, nós temos um universo de clientes que saíram do Brasil para a Flórida e que depois de algum tempo, pagando imposto sobre os rendimentos que eles têm no Brasil e que remetem para os Estados Unidos, dependendo do estado, se paga em torno de 40%. Aqui Portugal criou o RNH. Então, explica para o pessoal o que é o RNH. E só mandar um abraço para o César Damião aqui, que é um dos sócios aqui, né, do Global Trust aqui. Ele comentou que agora o EB5 para os Estados Unidos é 900 mil dólares, né? Então, assim, nem se compara. Além do investimento ser maior, você tem menos benefícios, né? Então, RNH. o RNH, realmente. O RNH é uma abreviação do Regime de Residente Não Habitual. Esse é um regime tributário vantajoso que o governo português criou para beneficiar estrangeiros, né? E até o português ele pode se beneficiar desse regime. Para pessoas que não residem em Portugal e não pagou algum tipo de tributo durante esses 5 anos. Uhum. E pode solicitar esse regime de residente não habitual. Esse regime ele vai te dar o benefício de isenção de imposto de renda em Portugal de todos os seus rendimentos que virem do exterior e que você já pagou o imposto de renda no país de origem, né? Ou seja, se você tem imóveis alugados aqui no Brasil, aposentadoria, enfim, você paga o imposto aqui no Brasil e você pode remeter para Portugal e você fica isento, né? Ou seja, não há uma bitributação, né? Você fica protegido para não ser bitributado. Além disso, né? As rendas que você vir a ter em Portugal, ou seja, você compra um imóvel em Portugal, ou você abre uma empresa, enfim, a renda que você vir a ter em Portugal, você fica limitado a um teto de 20% de tributação. Enquanto o português pode pagar 40%, 50% de tributação, quem tem o regime de residente não habitual fica limitado a 20%. Então, de fato, é muito benefício essa questão do regime de residente não habitual. E temos que ficar atento, Fabiano, porque há um tempo certo para você solicitar. Se você não solicitar no período correto, ou se você pagar um imposto que descaracteriza esse regime, você acaba não conseguindo se beneficiar. Então, por isso é importante você saber antes. Eu acho importante, até pelas reuniões que eu tenho aqui com os clientes que chegam no nosso escritório aqui em Portugal, a gente fala sobre isso, está bem explicado por você, mas traduzindo isso de maneira bem prática, um empresário que tem uma participação numa empresa no Brasil, essa empresa distribui lucros no Brasil, a empresa já pagou os seus impostos, obviamente, mas o lucro no Brasil para a pessoa física é distribuído de forma isenta. Então, a pessoa recebe o lucro isento no Brasil e transfere esse dinheiro para Portugal também com zero de tributação. Exatamente. Alguns clientes que vêm aqui no escritório não chegam a achar que isso é uma vantagem porque não sabem que ao transferir esse mesmo dinheiro para os Estados Unidos, lá eles têm que pagar um tremendo do imposto, né? Então, exatamente. Isso é muito vantajoso. Tem gente que inicialmente foi morar nos Estados Unidos e daqui a pouco se deu conta que lá ele fica, além de ter um custo de vida muito mais alto nos Estados Unidos do que tem em Portugal, ele fica 40% mais pobre, porque ele deixa 40% para o governo americano. E aqui ele paga zero, né? Sem falar do imposto de sucessão, né? E Portugal também é importante, a gente sempre lembra isso, aqui o imposto de sucessão é zero, não é isso, Flávio? Exatamente. Isso é muito legal, muito importante, né? Lógico, ninguém está pensando, né? Mas é importante você ter isso em mente já, né? Assim, porque realmente é um benefício muito grande isso, né? E tem pessoas que fazem o planejamento, né? Quando está chegando numa certa idade, justamente de transferência dos bens, do capital para Portugal por causa desse benefício, que realmente é uma vantagem muito grande. Então, assim, indiscutível, né, o benefício desse regime tributário. Esse é um dos incentivos e benefícios que Portugal tem para quem vai residir em Portugal.
A gente pode falar também, Fabiano, do Portugal 2020. Foge um pouco do tema imobiliário, né? Mas também... Dá uma ideia de como tem um planejamento governamental, né? E uma visão de médio e longo prazo, que é o que faz tanta falta no Brasil, né? Pelo menos eu percebo isso, que no Brasil é tão difícil falar dos próximos 5 anos, quem dirá dos próximos 10, dos próximos 15, dos próximos 20. E essa agenda do Portugal 2020 é uma coisa que a gente já escuta há bastante tempo. O 2020 aconteceu e agora estamos falando do Portugal 2030. Fala um pouco aí, Flávio, o que você está imaginando? O que vai ser Portugal 2030, 2030? Legal, bem colocado. E assim, só para dar a gente ficar na mesma página aqui, vou falar rapidamente, de forma resumida, o que é o programa Portugal 2020. Todo mundo sabe que em 2011, por aí, 2008 a 2011, Portugal passou por um momento muito difícil, né? Foi um momento economicamente muito difícil para Portugal. A União Europeia criou um fundo de investimento, né? Um fundo de investimento para incentivar empresas que queiram, né? Empresas e indústrias que queiram investir em Portugal. Foi criado um fundo, eu não me recordo o número certinho, mas 100, 200 bilhões, alguma coisa assim, bilhões, é muito o número, né? O fundo tem uma quantia muito grande em capital, para incentivar empresas que queiram investir em Portugal. Então, digamos aqui, tem uma empresa, uma indústria aqui no Brasil que queira internacionalizar e abrir uma operação em Portugal. Você pode, então, solicitar, né, esse empréstimo, né, de Portugal. Então, você apresenta o seu projeto, digamos que sua fábrica, o seu empreendimento vai custar 1 milhão de euros, tá? Vamos colocar um valor fictício aqui. 1 milhão de euros seu projeto vai custar. Portugal, ele pode financiar até 70% desse valor, te emprestar logo de início, 70%, então 700 mil euros você ganha na hora, né, esse valor para você investir. Você tem 8 anos, né, para devolver esse dinheiro. 2 anos de carência e 6 anos para devolver. Os 6 anos é a juros zero. Né? Juros zero, então você não precisa devolver juros. Então, né, já é um benefício grande. Além disso, chega no 3º ano que você está devolvendo esse valor, né, que você fez esse investimento, vai a equipe lá de Portugal, do Portugal 2020, verificar se sua empresa está cumprindo os requisitos pré-estabelecidos no projeto, você fica isento de devolver os últimos 3 anos. Então, imagina, né? Dos 700 mil euros ali, 350, né, você não precisa devolver. Então, de fato, é um benefício, é um incentivo muito grande, né, para empresários que pretendem investir em Portugal. Né? Então, isso é bem interessante. É mais um dos benefícios, incentivos que Portugal tem, né, para brasileiros que pretendem investir em Portugal. Eu tenho muitas pessoas aqui perguntando sobre a atual situação, especialmente falando aqui do coronavírus, como é que a gente enxerga o mercado imobiliário. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que essa é um pouco mais a nossa área. Por tudo isso que a gente vem falando aqui, que o Flávio elencou, incentivos fiscais, e nós falamos rapidamente, porque não é o tema principal da nossa conversa, mas qualidade de vida, o clima, o custo de vida. Portugal não é atrativo hoje somente para os brasileiros. Portugal é atrativo para os franceses. Eu estou olhando a casa do vizinho aqui. O meu vizinho aqui é francês, o vizinho de cima é inglês, do apartamento. Você está em Cascais, né? Estou em Cascais, Cascais. Então, Portugal é atrativo para pessoas do mundo inteiro, é atrativo dentro da Europa. Então, os europeus estão saindo ou buscando uma melhor qualidade de vida, cada um fugindo um pouquinho da sua realidade particular. Então, um foge da violência, como é o caso do brasileiro, o francês foge da altíssima tributação e também de alguma questão aí de imigração que transformou lá a França num lugar com problemas sociais. Todo mundo acompanhou aí os coletes amarelos. A França passou um ano muito ruim no ano passado e no médio e longo prazo ninguém enxerga uma solução fácil para isso. Então, aquela coisa que eu falo para os clientes aqui, aquilo que a gente vê no Brasil, que são os tais cinturões de pobreza, também existem nas principais cidades europeias. Existe em Paris, existe em Bruxelas, existe em Londres. Em Portugal não existe. Então, aqui em Lisboa, você pega o seu carro e sai para a zona periférica de Lisboa e você não encontra uma chamada zona proibida,
onde até a polícia tem medo de entrar, né? Aqui o trabalhador mora de forma digna, numa região de trabalhadores, então não existe essa tensão social. Então, assim, por todos esses incentivos, a questão social muito bem equalizada, os incentivos fiscais, o clima que é espetacular. Aqui parece que o verão já começou. Ontem fez mais de 30 graus aqui em Cascais e é uma das regiões da Europa que tem maior quantidade de dias de sol por ano. Com todos esses atrativos, em um país tão pequeno quanto Portugal, ele tem aproximadamente 1/3 do tamanho do Rio Grande do Sul, da onde eu venho. Então, assim, a oferta de imóveis aqui, ela é muito limitada. Ela é limitada proporcionalmente ao tamanho do país. Então, essa atratividade que Portugal construiu especialmente nos últimos 10 anos, e o problema com os vizinhos, e o problema social no Brasil, e político no Brasil, e na China, e até agora, o ano passado, os norte-americanos passaram a ser uma grande força compradora aqui também, faz com que Portugal, eu não tenho dúvida que essa epidemia é uma coisa, aqui em Portugal ela é uma coisa pontual, porque toda essa atratividade que a gente está falando aqui se mantém pós-pandemia. Então, o ano que vem, Portugal vai continuar com todos esses incentivos, com tudo isso que Portugal tem para oferecer. Então, já se percebe aqui agora, de 2, 3 semanas para cá, que o mercado imobiliário volta a acontecer, as visitas voltam a acontecer, o interesse internacional já está muito evidente. Há 20 dias atrás saiu uma reportagem na Forbes que diz que, elencando os melhores lugares no mundo para se viver pós-pandemia, a região do Algarve está encabeçando a lista. Estou falando do mundo, né? Então, assim, ninguém mais tem dúvida. Portugal sai dessa epidemia maior do que entrou. O que eu diria, o que eu tenho dito para os nossos clientes, agora eu estou acompanhando pessoalmente 4 clientes aqui em Portugal, buscando brasileiros que estão buscando uma casa para morar. O que eu tenho dito para eles é o seguinte, que é uma grande oportunidade de comprar. Não porque o asking price, o preço que os vendedores estão pedindo pelos imóveis, caíram, mas sim porque, historicamente, o mercado sempre esteve muito na mão do vendedor. Ele determinava um preço de venda e flexibilizava muito pouco, baixava muito pouco o valor em função de uma negociação. Não é como no Brasil, que o preço de venda, a gente sabe que tem uma gordura, que ele pode ceder 10%, 20%, até 30% às vezes. Né? Aqui, as negociações não ultrapassavam, como regra, 5%. Nesse momento, a gente percebe que existe uma sensibilidade maior. O vendedor está um pouco mais flexível e receptivo para receber propostas. Então, nesse sentido, é uma oportunidade. Para quem eu não tenho dúvida que a tendência de valorização a médio e longo prazo permanece. Portugal ainda tem um valor de metro quadrado abaixo da média europeia, né? Só que é onde os europeus querem viver. Então, a tendência é Portugal se equiparar à média europeia em termos de valor de metro quadrado nos próximos anos, e isso vai acontecer ano após ano, com valorizações aí de 6, 7, 8% ao ano. Então, o momento agora é esse, de escolher um bom imóvel, fazer uma boa oferta favorável e se beneficiar de um imóvel que foi bem comprado, por um valor um pouco abaixo do valor do mercado histórico. Tá? Então, eu respondi aí a algumas perguntas de pessoas que falavam especificamente sobre coronavírus. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A Cris Magalhães, essa é para você. Comprovando o rendimento, é certo que eu consigo o D7? No caso de aluguel, é necessário apresentar apenas o contrato de aluguel? Você falou um pouquinho sobre isso, né, Flávio? Mas vamos dar uma esclarecida para Cris. Legal. Só comentando, né? O seu comentário foi preciso, realmente. Então, você conseguir conciliar, né? Você comprar um imóvel num país maravilhoso que é Portugal, por todos, né? Fica um pouco estranho vindo da gente, né? Porque a gente vem de Portugal, mas enfim, tá aí todos os números, todas as revistas, tudo falando sobre Portugal, o mundo inteiro hoje está de olho em Portugal. Então você conseguir conciliar nisso, né? Você comprar um imóvel num país que é, né, Portugal agora, a bola da vez, vai ser para os próximos 10, 20, 30 anos. E ainda pegar o mercado no momento ideal, né? Então você conseguir comprar ainda com preço que deu uma caída. Então, é o momento ideal mesmo para você fazer esse investimento.
Sobre o visto D7, realmente, né, novamente, são 3 requisitos principais. A comprovação da renda, né? Então, você precisa comprovar a renda através da declaração de imposto de renda sua. Então, o ideal, ela perguntou se pode ser através do contrato de aluguel. Pode, mas o ideal é ter na declaração de imposto de renda, porque a gente sabe, é muito fácil você... Lógico, ninguém em sã consciência pensa nisso, mas é muito mais fácil a pessoa fazer um contrato de gaveta ali, ou seja, o imposto de renda vai dar mais validade, vai dar mais peso para a sua renda, né? Já um contrato, você vai ter que comprovar de outras maneiras que, de fato, aquele contrato você recebe aquele valor mensalmente e tudo mais, né? Apresentando os extratos e tudo mais. Então, o ideal é constar na declaração, né? Se não constar, a gente pode fazer uma carta informativa e tentando detalhar e demonstrar que, de fato, a pessoa recebe aquela renda. E o ideal, né? Assim, você precisa comprovar que, mesmo você tendo essa renda aqui no Brasil, você vai continuar, mesmo se mudando para Portugal, você vai continuar tendo essa renda lá em Portugal, tá? Então, acho que eu respondi a questão dela. Pode ser, sim, através de aluguel de imóveis. E eu vou pedir para todo mundo aí, quem estiver gostando da live, né, Fabiano? Clicar no aviãozinho aí e mandar para algum amigo, para algum conhecido, porque a gente não pode perder essa oportunidade, né, Fabiano? O momento ideal para comprar imóvel, fazer um investimento, para começar a saber sobre o visto, né? Não, e uma grande oportunidade do pessoal também aqui entender um pouco do assunto, né? Falando com você que é especialista nessa questão de vistos. O Joel, eu acho, perguntando... Ele tá dizendo que ele já é português, mas para conseguir a nacionalidade para o filho, que tem 22 anos, tem muitas exigências. Tem outro perguntando aqui sobre... O marido trabalha lá, se ele pode vir trabalhar um ano aqui. Como é que é uma pessoa que queira vir morar um ano em Portugal? Fazer o tal do ano sabático, que está tão na moda agora, as pessoas querendo se reinventar, né? Isso tem alguma legislação que permita isso? Tem que ter um visto de estudante, eu imagino. Né? Para residir um ano em Portugal, você precisa ter um visto de residência. O visto de residência é um daqueles 5 que a gente falou. Visto de estudo, visto de trabalho, visto de, né, o D7, aposentado ou titular de rendimento, o de empreendedor ou o Golden Visa, né? Então, para residir por mais de um ano em Portugal, você vai precisar de um visto de residência, caso você não tenha nacionalidade portuguesa, né? Se você tem a nacionalidade, enfim, você pode ir sem a necessidade de um visto. Aí, Fabiano, eu queria só fazer um comentário aqui. Eu li o comentário do César Damião, né, da Global Trust. Realmente a gente não pode esquecer de falar disso. A questão do financiamento, né, de imóvel. Eu tenho vários clientes, Fabiano, que se mudaram para Portugal, pessoa que tinha um imóvel lá, né, tinha uma casa aqui de 2 milhões, 3 milhões de reais, vendeu esse imóvel quando se mudou para Portugal. Quando chegou em Portugal, ela poderia, né, ela tinha condições financeiras de comprar o imóvel à vista, né? Mas ela pesquisou no banco, que ela tinha conta, no Banco Millennium ou qualquer outro banco, que compensaria ela deixar esse valor investido, né? Esse valor investido, dar entrada de 30% do valor do imóvel e financiar o restante, não é? Qual é a taxa, Fabiano? Né? Chega a 2%, né? 2 e poucos por cento ao ano, não é isso? A taxa de financiamento de imóvel em Portugal para comprar. Não é. Tá bem abaixo disso já, Flávio. Eu tive uma cliente que comprou e escriturou o imóvel agora na semana passada. Se você pegar o spread bancário menos a Euribor, eu digo menos porque aqui a taxa de juro deles, a Euribor, que seria o equivalente à nossa Selic, é negativa, né? Então, o juro final para esse financiamento dessa cliente nossa foi de 0,86 ao ano. Tá? Meu Deus, é dado o dinheiro, na verdade, né? Mais ou menos. Novamente, entra naquela questão do incentivo, né? Portugal quer incentivar mesmo pessoas a investir em Portugal, né? Então, entra nessa questão é um incentivo, porque 0,8% ao ano... A conta que agora a gente está falando muito de pessoas que queiram vir morar, né? E aí pensando muito no imóvel definitivo, no imóvel para a família.
mas a conta que muitos dos nossos clientes fizeram, a maioria dos nossos clientes fizeram nesses últimos anos, é justamente essa. Você dá entrada aí com, em média, 30% do valor do imóvel, financia os outros 70% do valor do imóvel com um juro de aproximadamente 1% ao ano, e você coloca esse imóvel no mercado de aluguel. É claro que agora, no atual momento, não é o aluguel, mas esse tipo de investimento é um investimento feito para quem tem um horizonte de longo prazo. Então, você, em condições normais, aí passando a pandemia, você coloca esse imóvel para rentabilizar. A gente pode falar aí de 4%, 5% ao ano de rentabilidade. Então, você está pegando dinheiro do banco com 1% e está rentabilizando esse mesmo dinheiro a 4%, 5% de forma conservadora, viu, Flávio? Uhum. Então, foi essa conta que muitos clientes nossos fizeram nos últimos anos. Tá? Legal. Tem uma pergunta do Leonardo, eu acho que ele fez uma confusão. Ele pergunta se tem limite de permanência em Portugal para o residente não habitual. Na verdade, o residente não habitual é um regime fiscal, né? A permissão de residir aqui é uma outra coisa. São coisas que não se comunicam obrigatoriamente, não é, Flávio? Exatamente. Você pode, por exemplo, solicitar o Golden Visa, que você precisa permanecer apenas 7 dias ao ano em Portugal, né? E ser beneficiário ali, dependendo do caso, também do RNH, né? Então, os critérios são muito bem definidos ali, tem que ser feita uma análise de caso para caso, mas em alguns casos, pelo próprio Golden Visa, você pode solicitar o regime de residente não habitual. Então, realmente, não há comunicação. O visto em si, né, Fabiano, talvez seja essa a pergunta dele, para você conseguir renovar o visto de residência, porque todo visto de residência ele tem validade de 1 ano no primeiro ano, e depois é renovável de 2 em 2. A partir do 5º ano residindo em Portugal, a pessoa tem direito de solicitar a nacionalidade por tempo de residência, né? Então, para você conseguir renovar essa autorização de residência, você precisa comprovar para Portugal que você não se ausentou de Portugal por um período superior a 6 meses corridos, ou seja, você não pode vir para o Brasil e ficar aqui 6 meses e um dia, né, no Brasil direto, ou, né, nem se ausentar por 8 meses intercalados. Ou seja, na prática, você precisa permanecer 4 meses ao ano em Portugal, intercalados, para conseguir renovar a autorização de residência, tá? Então, aqui o cidadão, a Patrícia pergunta se o cidadão italiano tem os mesmos direitos, né, no caso de investidor. Também, o italiano também pode se beneficiar do RNH, né, Fabiano? Sim, é como você falou, até o português, desde que ele não tenha vivido aqui nos últimos 5 anos, né? Então, um português que foi viver em Angola, no Brasil, nos Estados Unidos e queira regressar a Portugal, ele pode voltar e aplicar o RNH e ter esse benefício fiscal, tanto para rendimentos que venham de fora, quanto para renda que ele venha obter aqui por algum trabalho, né? Exatamente, exatamente. Flávio, acho que foi a nossa live com a maior participação, viu, pessoal? Muita pergunta, algumas ficaram sem resposta, mas a gente podem mandar essas perguntas para o nosso e-mail aqui da Global Trust, atendimento@globaltrust.com.br, que a gente vai ter o prazer em responder, pessoal. Exatamente. Flávio, você tem mais alguma coisa para acrescentar? A gente se dispôs inicialmente a fazer sempre uma live mais curta, para não ser tão maçante, mas a gente já está com 40 minutos de live aqui, o tempo passou voando, né? Muito legal, acho que a gente passou por todos os principais pontos, né, Fabiano? Quero agradecer aí, né, pelo convite, realmente, muito bacana. E realmente é um tema que muita gente tem interesse, né? E a gente fica à disposição. Pode mandar o e-mail lá para a Global Trust, eles encaminham para a gente. E é sempre um prazer, né? E poder falar, isso para mim não é nem trabalho, sabe? É um prazer, viu? Eu tenho o prazer de trabalhar com isso, de fazer isso, de, né, ensinar e passar as informações que eu sei para o público em geral, né? Então a gente fica aqui à disposição e novamente quero agradecer você, Fabiano, pelo convite, a Global Trust, né? O César, a Cristiane. Então quem tiver querendo, né, imóvel, pesquisando imóvel,
procure a Global Trust, porque eu tenho certeza que vocês estarão com os melhores aí, não é isso, Fabiano? Obrigado, Flávio. Até aproveitar para dizer que agora vou mudar. Sai o Flávio, entra a Cristiane, que a gente vai fazer, porque a Cris ela fica assistindo e ela percebe coisas que a gente não percebeu durante a conversa, ela faz aquela arredondada final aqui no bate-papo. Legal. Obrigado, Fabiano. Um abraço para o César e para a Cris. Vou continuar acompanhando. Vou sair aqui, mas vou continuar acompanhando o bate-papo com a Cristiane. Um beijo, Cristiane. Até nós temos um próximo webinar aí daqui uns dias, né? A gente vai mandar informações para todo mundo, né? Isso, acho que é começo de junho, né? O nosso próximo webinar. Sim, é isso aí, é isso aí. Flávio, muito Legal. obrigado pela participação, pelas informações. Acho que foi bem elucidativo. Acho que o pessoal gostou bastante. Obrigado, Maravilha. Flávio. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Boa semana para todos. Um abraço. Tchau. Vamos ver se a Tintin já entra aqui agora para a gente dar as palavras finais, ver o que ela enxergou que a gente não percebeu. Tintin, cadê você? Tô aqui. Oi, Tintin. Tudo bom, Fabiano? Acho Tudo bem? que a internet estava meio lenta. Nossa, foi muito, muito boa. Muita pergunta, né? Que nem deu tempo de responder tudo, mas a gente anotou tudo aqui. Depois a gente vai entrar em contato até para passar essas respostas. E entre em contato com o nosso site, né? O www.globaltrust.com.br. Que a gente vai aí, lida aí, porque teve muita coisa, né, Fabiano, que a gente percebe que já é muito caso a caso, né, a dúvida de cada um. Então é bacana isso, a gente já começa a acompanhar nesse projeto como um todo. Esse é o nosso trabalho, né, acompanhar o cliente, tanto o cliente investidor, como o cliente que pretende se mudar para Portugal, buscando maior qualidade de vida, maior segurança, enfim, N motivos. E você sabe que recentemente, né, a gente sempre teve uma divisão aqui quase 50-50, né, do cliente que quer investir, quer gerar renda e o cliente que quer se mudar. Mas desde que começou esse isolamento, começou essa pandemia, eu tenho tido uma procura aqui muito maior por clientes, não sei vocês aí em Lisboa, mas uma procura muito maior por clientes que pretendem se mudar, clientes que tinham planos de 4 anos para frente, 5 anos para frente, e estão vendo o resultado de Portugal, estão vendo quão bem sucedido, né, Portugal está sendo nisso tudo, por razões óbvias aí de educação do povo, o governo, né, que está mais alinhado também, né, oposição com a situação, a questão da saúde, sem dúvida alguma, é um destaque, né? Então, a gente tem tido uma procura muito grande, né, com relação a isso. Então, acho que a live hoje do Flávio foi assim, foi incrível, como você disse, foi a que teve a gente teve a maior aí, interação, né, sem dar tempo de responder a todo mundo. Obrigada, Flávio, assisti tudo, foi muito legal, depois a gente vai responder aí todo mundo. Mas, assim, algumas coisas chamaram atenção, né? Porque existem vários tipos de visto, como o Flávio falou. Então, acho que a principal coisa é a pessoa, assim, começar um planejamento antecipado, saber se esse visto, se esse plano é imediato, né? Eu vou morar aí imediatamente? Ou é um plano de longo prazo, ou é um plano B, né? Porque muita gente chega aqui para mim e às vezes confunde, já chega falando assim, não, eu quero um Golden Visa. E aí, quando você vai começar a entender o caso, vai tentar entender o objetivo, no fundo, aquela pessoa às vezes não precisa do Golden Visa, né? O brasileiro é uma mistura de várias nacionalidades e muitas vezes tem até como buscar, por exemplo, uma cidadania europeia ou a própria cidadania portuguesa. Enfim, tem o visto de pequeno empreendedor, o visto D7, o visto de aposentado, mas são vistos que você tem que ir imediatamente, né? Você tem um período pequeno para ir, não é como um Golden Visa, que é um plano B, uma coisa que você pode ter a longo prazo. Então, eu acho assim, acho que a palavra-chave aí é a questão do planejamento, a questão da orientação, que é o que a gente faz, né? A gente encaminha ali da melhor forma possível para atingir o objetivo, porque assim, ninguém precisa saber tudo, né? A gente está aí junto fazendo isso, fazendo a questão do câmbio, da remessa do dinheiro também. Teve alguém que perguntou mais cedo, acho que foi o Júlio,
A Cris Magalhães, mais cedo, também perguntou se pode financiar o valor do Golden Visa. Não pode. Se você está no Golden Visa de 500 mil, né, é um programa do governo para atrair dinheiro. Então, você tem que colocar os 500 mil. O que exceder, sim, pode se financiar nessas taxas lindas aí que o Fabiano falou. Agora, se não precisar de um Golden Visa, sim, você pode financiar um imóvel de 500, de 300, de 200. E o Golden Visa não precisa ser num imóvel só, né? Então, por exemplo, semana passada eu tive reunião com um cliente que pretende ter o Golden Visa, é um desses que está antecipando esse plano de mudança, mas não vai agora. Deve ir talvez daqui a 1 ou 2 anos, mas já quer colocar o pé, entendendo que esse é um momento que podem ter algumas oportunidades, né? Pessoas que precisam de liquidez vendendo aí seus imóveis. Então, o que ele quer fazer? Ele quer colocar o pé já lá, vai comprar aí 2 imóveis e lá na frente, quando ele for morar, se for o caso, ele vende esses imóveis e compra um maior, né, para morar. Então, respondendo o Murilo, como entrar em contato por WhatsApp. Murilo, você pode mandar um e-mail para atendimento@globaltrust.com.br. Bota lá o seu contato, que eu entro em contato diretamente aqui de Portugal e a gente conversa, tá? E tem no site também, Fabiano, tem lá o ícone do WhatsApp, que ali ele entra também em contato direto com o WhatsApp da Global Trust. Ótimo. Tintim, isso que você estava falando, que são as dúvidas relativas ao assunto de hoje, são dúvidas que, na verdade, elas perpassam todo o processo de mudança. Então, as pessoas têm dúvida com qual tipo de visto elas têm que vir para Portugal, quem quer se mudar, qual é a região que mais se adequa aos planos familiares, ao orçamento. Então, em todas essas fases do processo, a gente está junto no processo. Então, essa semana teve um cliente que falou: eu quero uma região moderna, prédios modernos, o meu orçamento é tanto, e eu quero morar no centro histórico de Cascais ou eu quero morar no centro histórico de Lisboa, né? E a gente tem que mostrar que a oferta de imóveis modernos nessas duas regiões ela é muito pequenininha, né? São poucos prédios e prédios muito marcantes. Quando se faz um prédio muito moderno aqui no centro de Cascais, as pessoas apontam com o dedo, não? Olha, aquele prédio ali é um prédio diferente. Cascais é muito pequenininha, e então a oferta de imóveis é pequena e a oferta de imóveis modernos também. Então, esse cliente nós acabamos recomendando alguns imóveis numa região que agora está muito badalada e vem crescendo muito. O valor de metro quadrado lá tende a se valorizar muito nos próximos anos, que é a região do Algarve, ali de Vila Moura, Praia da Luz. Incrível, adoro. E lá sim, tem algumas regiões ali de Vila Moura que lembram inclusive Orlando. Então, clientes que pensam em morar na Flórida, que gostam daquele clima no sentido do padrão arquitetônico, se encontra coisas semelhantes aqui no sul de Portugal, né? Então, é isso aí. A gente faz um apanhado de todas as dúvidas e devolve a coisa muito mais redonda, muito mais clara em todas as frentes: jurídica, imobiliária, fiscal e tudo isso, né? E o Algarve foi até um dos destaques da Forbes, né? Era Portugal, mas especificamente o Algarve, né? Nós vamos falar, né, Fabiano? Acho que mais para o final do mês nós vamos ter uma live especificamente para falar do Algarve. Né? Dia 18, com o maior especialista no mercado imobiliário do Algarve, vai participar aqui com a gente, falando só sobre isso. Todas as regiões do Algarve, porque o Algarve tem aquela ideia inicial de que é uma região puramente sazonal, né? As pessoas vão para lá para passar o verão. Mas isso vem mudando ao longo dos últimos anos, e tem algumas regiões que já tem uma quantidade enorme de estrangeiros morando durante o ano inteiro. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas eu conheci um clube dos holandeses que residem no Algarve. E só nesse clube são 5.000 sócios. Então, para se ter uma ideia assim, da quantidade de pessoas do mundo inteiro que escolheram o Algarve para morar. É qualidade de vida, né? É isso, qualidade de vida. Bom, pessoal, todas essas lives, né, a gente tem tido assim um retorno muito bacana, né? Acho que o conteúdo tem sido bem relevante. Todas elas são gravadas, né? Essa fica no ar por 24 horas, mas depois no nosso site tem todas as lives gravadas. Tem alguns episódios também pelo César, né, o nosso CEO, Por que Morar em Portugal. Então tem muita informação bacana lá para vocês entrarem.
Quem estiver gostando, compartilha aí com os amigos, né? E semana que vem, essa semana temos outra live na sexta-feira, né, Fabiano? Quer falar aí Vamos, nosso papo com a Andréia. Andréa Freudenfeld, especialista na administração de imóveis para short rent, ou alojamento local, como eles chamam aqui. São esses imóveis que são administrados nessas plataformas mais conhecidas como Airbnb, Booking.com. Então, são clientes e investidores que compram esses imóveis, sabendo que a taxa de ocupação aqui em tempos normais são taxas de ocupação que dão inveja às principais redes hoteleiras do mundo, né? Então, são imóveis que têm uma taxa de ocupação que traz uma rentabilidade superior para esse investimento. Mas esse tipo de negócio virou um negócio muito profissional, né? É hotelaria de alto padrão. Então, existe a necessidade de ter por trás uma empresa que faça essa administração com muita competência, né? Que já tem ali um ganho de escala, porque são empresas que já têm 40, 50, 60 imóveis sob administração. Exato. E a Andréa é super craque nisso aí, a nossa parceira aqui, nós indicamos sempre para os nossos clientes, vai dar um panorama desse mercado nos últimos anos e do que ela imagina para o futuro. Bacana. Tintim, mais uma vez muito bom. Algumas perguntas que não foram respondidas, mas mais uma vez, acionem lá o nosso WhatsApp, nos acessem por e-mail. Será um prazer responder todas as perguntas e ajudá-los no que for preciso. Esse é o nosso trabalho. Pessoal, foi muito bom, Fabiano. Obrigada, Flávio, foi ótimo. Todo mundo estava aqui, a gente nem conseguiu ver todo mundo. Hoje foi muito rápido aqui, realmente. Obrigada, fiquem bem, fiquem com saúde. Todo mundo em casa, né? Isso aí. Aqui a gente já pode sair um pouquinho. Hoje até fiz uma aula de tênis, já que já é permitido. Vi, já tem aí um plano, né? O que pode, o que não pode. Quadras cobertas já são permitidas. Curioso. Não, ao contrário. Desculpa. Quadras cobertas já são permitidas. As cobertas ainda não. Mas a partir do dia 18, as cobertas já. Que bom, que bom. Então, pessoal, tchau. Obrigado por quem assistiu. Tintim, um beijo para você. Tchau, Fabiano. Tchau. Tchau, Cris. Vi a Cris por aí, Charles também, Zé Maria, todo mundo. Que bacana. Tchau, pessoal. Até sexta. Esperamos vocês na sexta-feira.